Beleza. Boa noite, então, pessoal. Vamos iniciar essa nossa catequese de hoje. Da mesma maneira que a gente iniciava, né, quando fazia a nossa catequese presencial, vamos invocar, então, a presença do Espírito Santo, através do sinal da cruz e também rezando nós todos juntos a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozando sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, né? Sejam todos bem-vindos. E vamos lá, então. Eu convido vocês, vocês peguem a Bíblia de vocês e abram, então, no capítulo 3 da carta de São Paulo a Timóteo. Está lá no finalzinho da Bíblia, né? Carta de São Paulo, está lá no Novo Testamento. Bem no finalzinho, depois dos Evangelhos. Né? Hoje, nessa catequese e na próxima, nós vamos explicar, então, o que é a Bíblia, como ela é dividida, onde a gente faz, como é que a gente faz para encontrar os livros, né, da Bíblia. Mas tem uma paginazinha na Bíblia que ela é mágica, que ajuda a gente a encontrar todos os livros. Vou mostrar para vocês. Ó. Índice. Toda a Bíblia tem um índice aonde tem relacionado todos os livros da Bíblia, tá? E aqui nós temos, então, o índice da minha Bíblia, que é a Bíblia da CNBB. E se a gente olhar aqui, ó, Timóteo, aqui, ó, onde está a segunda carta a Timóteo, tem o número da página na frente, para a gente achar. Tá logo no... As Bíblias, normalmente, o índice é bem no começo da Bíblia, nas primeiras páginas, tá? Então, no meu caso, aqui na Bíblia da CNBB, está a partir da página 1629. Aí eu vou lá no capítulo 3. Acharam? Na minha Bíblia, a Bíblia da CNBB, a página 1631. O Gilmar não está conseguindo entrar. Bom, eu vou lendo então, vocês vão acompanhando aí. Capítulo 3 está nos versículos 14 até o 17. O texto diz assim: é Paulo, né, falando para Timóteo, que digamos assim, um seguidor, um discípulo de Paulo, alguém que ele deixou responsável, né, por uma comunidade depois que ele saiu da cidade. Eu não lembro de qual cidade que é, né, mas depois a gente fala sobre isso aí. Então, Paulo escreve para Timóteo 2 cartas, passando orientações pastorais para ele de como conduzir o seu rebanho, né, como conduzir as pessoas. O texto diz assim: quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste com fé. E sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus
e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar, conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, São Paulo, nesse texto aqui, quando ele escreve a Timóteo, ele nos lembra, então, que a função da palavra, ela comunica a sabedoria de Deus e nos conduz à salvação. Ela é sempre inspirada por Deus, né? Para a gente entender bem o que é a Bíblia, a gente tem que ter bem certa essa noção de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Não é um texto que Deus escreveu. Deus não pegou a caneta, escreveu a Bíblia, ou sussurrou no ouvido de alguém e falou, escreve assim. Não. Deus inspirou as pessoas a viverem a experiência de Deus em suas vidas e depois de viver essa experiência, eles colocaram, então, no papel isso, através dos escritos. Tá? Hoje, para nós, é simples, né? A gente vai numa loja, compra uma Bíblia e a gente abre lá e tem o texto em casa. Na época que a Bíblia foi escrita, no início, né, do mundo, não existia papel. Tá? Não existia muito poucas pessoas sabiam escrever e muito poucas pessoas sabiam ler. Então era algo muito restrito a um universo muito pequeno de pessoas. E era algo assim que não tinha muita durabilidade. Então os escritos eram feitos e eles com o tempo se perdiam. Tinham que ser reescritos. Nós não temos hoje em mãos nenhum texto original da Bíblia, nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Tudo que a gente tem, os textos mais antigos que nós temos, né, que foram conservados pela Igreja nesses séculos, são por volta do século II, ano 200, ano 300. Quer dizer, mais de 200 anos depois que Cristo morreu, que ele foi embora, que ele ressuscitou, que ele subiu ao céu, é que são esses textos que estão conservados aí até hoje. Então não existe nenhum texto original, nem do Antigo Testamento, muito menos do Antigo Testamento, mas também nem do Novo. Tudo que a gente tem é cópia. Né? Cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia. E vai indo. Né? O papel não durava muito tempo, ele se desmanchava, ele era feito de casca de árvore, quando eles escreviam. E as escritas, do jeito que eles foram escritos, a linguagem se modificou. O hebraico que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita é diferente do hebraico que se fala hoje. O aramaico, que tem alguns textos bíblicos, né, escritos em aramaico, do Novo Testamento, nem existe mais hoje em dia, é igual ao latim, ninguém mais fala. Né? O grego, em que foi escrito o Novo Testamento, também é bem diferente do grego que se fala hoje, que se escreve hoje. Então, tudo isso fez com que a Bíblia fosse sendo assim humanizada, digamos assim. A proposta original do autor que escreveu o texto foi sendo modificada com o tempo, porque as pessoas foram copiando. E ao copiar, às vezes não entendiam a palavra e traduziam do jeito que ele entendia. Né? Uma tradução nem sempre é fiel ao seu original. Então, a gente tem algumas inconsistências, algumas coisinhas que, quando a gente lê hoje, parece assim até uma coisa escandalosa e errada. Mas a gente nunca pode pegar um texto que foi escrito há 1000 anos, há 2000 anos atrás, né, e encaixar ele nos moldes da moral e da ética de hoje. Né? É uma outra moral, é um outro jeito de enxergar o mundo. Então, a gente tem que olhar a Bíblia como não um livro histórico. Né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça. A Bíblia não é livro histórico. A Bíblia é um livro de fé. Ela é o caminho que Deus deixou para que a gente possa conhecer o mistério de Deus,
conhecer o amor de Deus, para que a gente faça o nosso encontro pessoal com o seu Filho, Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento anuncia a vinda de Cristo, e o Novo Testamento nos mostra quem é Cristo. A gente olha o comecinho do Evangelho de Marcos, e olha o final do Evangelho de Marcos, ele começa o seu Evangelho e termina o seu texto final, lá no finalzinho, depois da crucificação de Jesus, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Abre lá no início do Evangelho de Marcos. Vamos treinar a Bíblia aí. Pega lá, Marcos. É Novo Testamento. Se você não lembra onde é que é, não sabe, procura lá no índice que vai estar. Na minha Bíblia, na Bíblia da CNBB, está na página 1390. 91, para ser mais exato. É o início do Evangelho de Marcos. Primeiro capítulo, primeiro versículo. Marcos diz assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí a gente vai lá no final de Marcos. Quando... Eu não me lembro agora o versículo, mas é quando Jesus é morto na cruz e o soldado olha para ele, aqui no versículo 39, no capítulo 15, bem no finalzinho de Marcos. Capítulo 16 é o último capítulo de Marcos, ele está no capítulo 15. Versículo 39, diz assim: ao ver que havia expirado deste modo, quer dizer, Jesus tinha acabado de morrer, o centurião que estava diante dele disse: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Marcos abre o seu evangelho, finaliza o seu evangelho, falando que Jesus é o Filho de Deus. Tem alguém que está com o microfone aberto, eu estou ouvindo a minha voz no retorno, tá? Deve ser o pessoal que está no WhatsApp. Que os outros estão com o microfone desligado, todos eles. Então, primeiro, vamos entender assim. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia quer dizer o quê? Quer dizer uma coleção de livros. E é justamente isso que é a Bíblia. A Bíblia não é um livro só, fechado. Ela é uma coleção, é uma coletânea, são vários livros. A Bíblia é como se fosse uma estante. Já viram aquelas lives de entrevistas que estão entrevistando especialistas de tudo quanto é coisa agora? Não tem sempre um monte de livro atrás deles? Aqui não tem, né? Eu estou na minha sacada aqui, vocês estão ouvindo barulho aqui por causa dos entregadores de pizza que passam aqui na frente toda hora, fazendo barulho na frente da minha casa. Mas a Bíblia é uma estante de livros, onde tem ali uma série de livros que foram entregues para nós, todos eles com inspiração divina, para iluminar a nossa vida. E a gente tem sempre que lembrar que a Bíblia é sempre resultado da vivência, da experiência de Deus. Ela não surge assim do nada. Eu acho que eu vou escrever alguma coisa sobre Deus. Não, eles escreveram, todos os autores da Bíblia, escreveram algo que eles viveram. Uma experiência forte que eles tiveram de Deus na vida deles, de libertação, de uma vida de escravidão, de uma vida de sofrimento, onde eles sentiram a mão de Deus agindo na vida deles, e aí então quiseram perpetuar isso. No início, como não existia escrita, essa perpetuação era através de contar a história. O pai contava para o filho, que contava para o neto, e ia passando de geração em geração. Quando começou a ter a escrita e ter o papel, eles sentiram então a necessidade de escrever tudo, todas as experiências que eles carregavam dos seus antepassados, mostrando essa graça de Deus. Todos nós não temos histórias que os nossos avós contaram para nós, de experiências que eles passaram, de alegrias, de sofrimentos, de tristezas que eles tiveram e que a gente conhece de cor.
Que a gente lembra, minha mãe contou essa história, minha avó contou essa história, né? E assim também são os escritos da Bíblia. Eles foram passados de geração em geração, assim, até que quando começou a se ter uma maneira de escrever as coisas, de graficamente colocar isso no papel, foram sendo feitas, então, as escrituras. No início era feito em papiros, né, em casca de árvore, que eles retiravam, né, e eram enrolados, né, eram rolos, que eles abriam na hora de ler. Mas, como eu disse, eram muito poucos que sabiam escrever, muito poucos que sabiam ler. Não era algo tão popular como é hoje, né? Então, a Bíblia, como eu disse, ela não é um livro científico, não é um livro de história, mas é um livro de fé. Quando a gente faz uma leitura fundamentalista da Bíblia e coloca a Bíblia como um livro de história, a gente começa a questionar a ciência, né, em algumas coisas, a gente cai num erro muito forte. A Bíblia não. Quem escreveu a Bíblia não conhecia termos científicos, não conhecia biologia, não conhecia geografia, conhecia a experiência de vida. E foi o que eles colocaram nos seus escritos. Experiência de vida. Nada mais que isso. O que eles viveram de Deus, colocaram no papel. Então, a Bíblia não é um livro histórico. Quem escreveu, por exemplo, os escritos que nós temos dos evangelhos, os 4 evangelhos, eles não se preocuparam com a história verdadeira, com a sequência perfeita dos fatos. Eles colocaram no papel aquilo que eles viveram. Ou então aquilo que a sua comunidade conhecia de Jesus, né? Porque também, na verdade, nós temos 4 textos de evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas não foi Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveu a Bíblia. Não foram eles que escreveram os textos, mas sim a comunidade onde eles viviam, a comunidade onde eles viviam a sua fé. É dali que nasce. Mateus escreveu uma parte, mas as pessoas da comunidade foram colocando outras coisas. João escreveu uma parte, a comunidade sua foi complementando os dados, mas sempre a partir de experiências. Pensa bem na dificuldade, né? Os primeiros escritos do Novo Testamento, eles foram escritos por volta do ano 65, 66. Que ano que Jesus morreu? Que a gente conhece por tradição. No ano 33, da era cristã, né? Então já fazia mais de 30 anos que Jesus tinha morrido quando começaram a escrever as primeiras coisas sobre ele. E o primeiro texto escrito do Novo Testamento ainda não foi o Evangelho. O primeiro texto escrito do Novo Testamento foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Esse é o início, é o marco inaugural da nossa Bíblia no Novo Testamento. Primeiro texto, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, né? Como os primeiros interlocutores, aqueles que viveram com Jesus, né, que foram os discípulos e aqueles que estavam mais próximos, que seguiam Jesus, que a Bíblia diz que era uma multidão que seguia Jesus, né? Então não é só os 12 que estavam ali, mas tinha muita gente que seguia Jesus e que depois saiu pregando. A gente pode lembrar, por exemplo, dos 72 que Jesus manda, 2 a 2, nas cidades, né, pregando, expulsando demônios. Não eram do grupo era um grupo alargado dos 12. Além dos 12, tinha mais 60 ali que foram junto com eles, né? Então, Jesus espalhou um monte de gente pregando, né? E essas pessoas que viveram próximas de Jesus, que conheciam bem essa experiência, estavam morrendo. Ou a maioria delas já tinha morrido. E se não se coloca isso no papel, ia se perder. Então, eles decidiram, né, colocar tudo que eles conheciam de Jesus no papel e começaram a escrever. Mas não foi uma coisa estática, né, que parou ali. Não, conforme eles iam vivendo, iam conversando, um ia trazendo uma experiência que tinha, o outro também, e eles foram compondo os textos e chegou para nós o que a gente tem hoje como a Bíblia, né? Para a gente ter uma ideia, essa coleção de livros que a gente tem, né, que são 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento,
essa lista dos livros só foi definida no século quarto, né, entre os anos 300 e 400, lá, por volta disso, é que a igreja definiu a relação dos livros que são considerados inspirados por Deus. E até hoje existe diferenças, né? Se vocês não sabem, mas a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos é diferente da nossa. Ela não tem a mesma quantidade de livros. O Novo Testamento é igualzinho, mas o Antigo Testamento deles tem 7 livros a menos do que o nosso. Mas depois eu vou falar para vocês por que dessa diferença e quais são esses livros. Tá? Então, a Bíblia, ela é um livro de fé. Ela é uma carta que Deus deixou para nós. E, principalmente, ela é um instrumento, é uma ferramenta para ser usada na nossa caminhada de cristãos, para nós que queremos contribuir na construção do reino de Deus. Ela não é um fim em si mesmo, um meio, mas é um meio de salvação. A gente tem que lembrar sempre, a Bíblia, a nossa religião, a religião católica, o cristianismo, não é a religião do livro. Os judeus têm como base da sua fé o livro. É a religião do livro, é a Torá. Se não está na Torá, não é de Deus. Nós somos cristãos por causa de uma pessoa, por causa de Jesus Cristo. Nenhum de nós é biblião. Nós somos cristãos, porque seguimos o Cristo. A Bíblia, ela nos revela quem é o Cristo. A Bíblia é um instrumento para a gente se achegar no Cristo, para a gente conhecer a sua mensagem, conhecer a sua palavra, e através desse conhecimento a gente se aprofundar no mistério que é Cristo Jesus. Ela é um instrumento, não é um fim. O fim da nossa religião, a essência é a pessoa de Cristo. Somos cristãos por causa de Cristo. Além da Bíblia, nós temos outros instrumentos que nos ajudam a chegar até Deus. Nós temos os sacramentos, nós temos a nossa tradição, que são os escritos, né? Que depois Deus não parou de falar com a gente quando terminou de escrever a Bíblia, né? O marco temporal que a igreja colocou para os textos bíblicos, aqueles que entraram na Bíblia, foram aqueles que tiveram contato com Jesus. Tá? Os textos que estão no Novo Testamento ou são atribuídos aos discípulos de Jesus, ou, no máximo, a Paulo, que não foi discípulo, mas teve uma importância fundamental, que Jesus chamou ele, escolheu ele, para ser o apóstolo dos gentios, para pregar aqueles que estavam fora do judaísmo. Tá? Só. Mas depois disso, Deus continua falando, né, através da igreja. E esses textos do início da tradição católica, né, a igreja mantém também como base formadora da nossa doutrina, base formadora da nossa fé. Então nós temos a Bíblia, os sacramentos, a tradição e o magistério da igreja. O magistério da igreja é quando o Papa, junto com os bispos, definem uma verdade de fé. Para nós, tem o mesmo valor da Bíblia, o mesmo valor do texto que está na Bíblia. É verdade de fé. Né? Quando a igreja, por exemplo, proclama um dogma, nunca um Papa proclama o dogma sozinho. Ele, sozinho, inspirado pelo Espírito Santo, escreve e fala, a partir de hoje, todo cristão é obrigado a acreditar nisso aqui. Não. Quando tem a necessidade de se proclamar um dogma, como a igreja já fez várias vezes, especialmente com relação a Maria, né, com a nossa mãe, a igreja se reúne, o Papa, com bispos do mundo inteiro, estudam, e aí, sob inspiração do Espírito Santo, eles definem, então, se aquilo ali vai ser verdade de fé ou não. O último dogma proclamado pela igreja foi da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, em 1950, pelo Papa Pio V. Pio XII, se eu não me engano. É o último dogma. Não é Imaculada Conceição, é a Assunção de Nossa Senhora. É a festa que a gente celebra dia 15 de agosto, que é feriado aqui em Moarama.
Mas um dogma, o escrito da igreja, um sacramento, tudo isso só tem valor se não contradiz o que está escrito na Bíblia. Então, o primeiro, a origem de tudo, está aqui. É a Bíblia. Para ser uma verdade de fé, não pode entrar em conflito com a Bíblia. Para ser palavra da igreja, magistério da igreja, fala a verdade, não pode estar em conflito com a Bíblia. O sacramento não pode estar em conflito com a Bíblia. Os escritos, né, do início da igreja também não podem estar em conflito com o que está aqui na Bíblia. E quando eu digo conflito, é conflito de doutrina, não conflito de data, história, por exemplo. Se a gente for ver, né, os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas trazem uma viagem de Jesus a Jerusalém. Ele só vai uma vez quando é morto, crucificado, né? Julgado, crucificado, morto, ressurge. É a única vez que aparece ele, ressuscita, é a única vez que aparece ele em Jerusalém. João tem 3 viagens de Jesus a Jerusalém. Ele vai 3 vezes, tá, até lá. Isso é algo que faça desmerecer os textos? Não. Eles não estavam preocupados com a história. Eles não estavam escrevendo um tratado histórico. Que diferença para nós faz se Jesus foi uma vez ou se foi 3 vezes? Na verdade, como um bom judeu, Jesus deve ter ido muitas vezes a Jerusalém. Porque o judeu tinha que ir pelo menos uma vez por ano lá. Aliás, lembra quando eu falei que Jesus foi morto, morreu aos 33 anos, né? Nessa a tradição que a gente tem na igreja? Quando, até no bingo, né? Quando canta lá o 33, o que o bingueiro fala? Idade de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que Cristo iniciou o seu magistério, o seu ministério como anunciador da palavra de Deus, por volta dos 30 anos. E João descreve 3 idas de Jesus a Jerusalém. 3 anos, 33 anos. Por isso que a gente tem essa idade de Cristo com 33 anos. Tá? Porque o judeu ia todo ano a Jerusalém. E João, então, acompanha 3 viagens dessa de Jesus. Mas essas questões históricas a gente não deve se prender, porque, como eu disse, a gente não pode fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia. Eu não posso chegar e falar, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer hoje. E abrir a Bíblia assim, isso aqui é uma verdade, é isso aqui que eu vou fazer hoje. Não. Nós não precisamos fazer isso. A gente tem orientação da igreja. A igreja propõe todo dia para nós um texto para a gente meditar, que é o Evangelho do dia. Quando a gente faz leitura fundamentalista da Bíblia, a gente cai em erros de contextuação histórica. Por exemplo, tem um salmo na Bíblia, se eu não me engano, é o Salmo 137. Abre aí na Bíblia de vocês. O salmo é bem fácil de achar, porque ele está sempre no meio da Bíblia, né? E são textos muito bonitos mesmo, maravilhosos, para a gente ler, que servem para várias situações da vida. Quando a gente está triste, tem salmo que nos revigora, nos dá ânimo e força. Quando a gente está feliz, tem salmo que ajuda a gente a louvar a Deus. Quando a gente está com algum problema de saúde, com alguém doente na família, tem um salmo que pode nos animar. Tem sempre um salmo para cada situação da vida da gente. Vamos lá então para o Salmo 137 ou 136, depende da Bíblia, né? Na Bíblia, na minha aqui é o 137. É um salmo bem conhecido, vocês já devem conhecer. É um salmo que já virou cântico do Padre Zezinho, né? Os rios da Babilônia. Eu não lembro agora a letra da música. Virou até música. Nos anos 70 teve um grupo americano chamado Boney M, que gravou uma música que virou chiclete. Todo mundo conhece, eu duvido que vocês não conheçam, mesmo quem não era nascido na época. A música que dizia assim, By the rivers of Babylon, when we sat down, every night, when we remember Zion. Todo mundo conhece, né? Tem um monte de clipe na internet, né? Os que não dançaram conhecem essa música de ouvir falar. Eu não, eu vivi muito isso. Então, essa música fala desse salmo. By the rivers of Babylon. Junto aos rios da Babilônia. O salmo é lindo, tem uma letra maravilhosa.
Tá? Ele diz assim: junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros ali perto nós penduramos as nossas cítaras, pois ali os que nos tinham deportado nos pediam cânticos de alegria, os que nos afligiam. Cantai-nos um cântico de Sião, um dos cânticos de Sião. Como cantar o cântico do Senhor em terra estranha? Se de ti eu me esquecer, Jerusalém. Só um pouquinho, tem alguém entrando aqui agora. Se de ti eu me esquecer, Jerusalém, seja entregue ao esquecimento a minha mão direita, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não puser Jerusalém acima da minha maior alegria. Olha que lindo poema, né? Uma profundidade maravilhosa. É uma das páginas mais bonitas da Bíblia, esse salmo. Mas olha como é que ele termina. Lembra-te, Senhor, contra os filhos de Edom do dia de Jerusalém, quando eles diziam: saqueai-o, saqueai até os seus fundamentos, filha de Babilônia devastadora. Feliz aquele que te retribuir o que nos fizeste. Feliz quem agarrar os teus pequeninos, ou recém-nascidos, como diz algumas das Bíblias, né? E os esmagar contra a rocha. Feliz quem pegar os bebês recém-nascidos do meu inimigo e esmagar a cabeça deles contra a rocha. Olha que coisa linda para a gente pedir a Deus, né? Ele estava indo tão bem, estragou aqui no final. É o sentimento humano. Você imagina a situação de quem escreveu esse salmo aqui. Ele tinha sido deportado, ele tinha sido retirado da sua casa, do seu país, levado à força para um outro país, foi sendo obrigado a trabalhar lá, né, numa coisa que não era a função dele, longe da sua terra, longe da sua família, escravo lá. E aí chega os caras lá: ô rapaz, canta aí um cântico lá da tua terra para mim. Ele vai estar feliz? Ele vai estar contente? Não. Ele está triste. Ele está com o coração amargurado. Ele está com raiva daquele lá. E ele está com raiva do vizinho dele, que riu dele quando ele foi deportado. Olha aqui o que o texto diz, né? Lembra-te dos filhos de Edom. Os Edom eram os edonitas do território vizinho de Jerusalém. Quando Jerusalém foi saqueada, eles diziam: saqueia, saqueia. É como se alguém estivesse entrando na casa do nosso vizinho para roubar ele, e a gente dissesse assim: isso mesmo, rouba dele, rouba dele. Qual é o sentimento do vizinho com a gente? De alegria, de felicidade? Ele vai querer o nosso bem? Não, ele vai querer o nosso mal. Esse era o sentimento dele, desse autor. Então, a gente, para poder entender um texto, a gente tem que lembrar dessas coisas, tem que ter a contextuação histórica. Quem escreveu? Por que escreveu? Para quem escreveu? Senão a gente julga aquilo lá de trás aos olhos de hoje. Se a gente olhar, por exemplo, o livro dos Macabeus, que é um livro que não tem na Bíblia dos Evangélicos, né? Ele traz bastante cenas de batalha, bastante luta, né? Coisas assim, bem de carnificina, muita gente morrendo. Era coisa assim, aos nossos olhos hoje, é algo abominável, o que eles faziam uns com os outros nessas lutas. Mas a gente não pode julgar o que eles faziam naquela época com hoje. Hoje, quando acontece um conflito qualquer entre duas nações, tem organismos internacionais que intervêm, né, que vão lá mediar para não ter briga, né, vamos conversar, vamos usar a diplomacia. Naquele tempo não tinha nada disso. Surgiu um conflito entre os países, não tinha fronteira determinada, né, de comum acordo. Quem chegava primeiro matava quem estava lá e pronto, era assim. Não existia diplomacia, existia guerra. Os conflitos eram todos resolvidos na base da guerra. Moisés, quando trouxe o povo exilado lá do Egito, libertou eles da escravidão e trouxe para a terra prometida, chegou lá, o povo que estava lá não saiu de bom grado. Ah, vocês estão chegando de volta na terra de vocês, deixa eu ir embora. Não, eles lutaram e foram massacrados, a maior parte deles.
né? Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, levou o povo, e depois quando ele morre, Josué, então, que faz a entrada na Terra Santa através do Rio Jordão, quando eles entram lá, tinha gente morando na terra deles. E eles mataram essas pessoas para tomar de volta aquilo que era deles. Mas era deles há 40, 70, 100 anos atrás. Né? E eles chegaram lá e usaram de violência e tomaram. E diziam, está escrito na Bíblia, que foi Deus que mandou eles fazer isso. Que eles foram abençoados por Deus, que Deus deu de volta a terra deles. Mas à custa do sangue daquelas pessoas que estavam lá e que não tinham nada a ver com a história. Então, nós não podemos julgar o que aconteceu naquela época com o que a gente tem hoje. São épocas distintas. Né? A gente tem sempre que lembrar que, como eu disse, a Bíblia não é um livro histórico, ela é um livro de fé. Ela é para nos mostrar a ação de Deus, que as pessoas queriam dizer para nós, não é alegria por ter matado seus inimigos, mas é alegria porque Deus restituiu algo que era deles. Eles saíram da terra. Se a gente olhar lá os patriarcas, né? José sai da terra lá de Canaã, de Jerusalém, das imediações lá, por causa da fome, eles não tinham o que comer. Eles foram para o Egito, lá tinha fartura. José tinha sido avisado, José, que era filho de Jacó, tinha sido avisado em sonho, ia acontecer uma grande seca, e guardou toda a produção para que a população não passasse fome. O governo, então, tinha trigo guardado e pôde distribuir para as pessoas do Egito, para que eles não morressem de fome. Os vizinhos ficavam sabendo, dos outros países, vinham lá comprar trigo deles. E a coisa estava tão boa lá que os judeus ficaram lá, morando no Egito. Depois eles foram escravizados pelo povo de lá e voltam para sua terra, mas isso passou muitos anos. Então, a história era outra. Ninguém lá nem lembrava mais de Jacó. Todo mundo que estava lá quando eles saíram tinha morrido. A terra tinham tomado a terra deles. Outros povos chegaram lá. Né? Então, e a Bíblia trata isso como uma libertação, como uma grande vitória que Deus concedeu a eles. E se a gente for ver quantas vitórias a gente tem no nosso dia a dia, e que se a gente quisesse poderia escrever isso, né? Como a nossa Bíblia, como o nosso Gênesis, né? A vivência do amor de Deus. Né? A Bíblia primeiro foi vivida por quem teve essa experiência de Deus, para depois, então, ser colocado no papel e chegado até nós hoje. E como eu disse, né, nenhum texto que está aqui na Bíblia é original. Tudo é cópia. Cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Agora, vocês imaginam, tudo isso permaneceu até nós porque tiveram sempre pessoas abnegadas que viveram para isso. Eles pegavam os textos lá que estavam corroendo, que estava desmanchando o papel, e pegavam um papel novo e copiavam. Né? E muitas vezes sem muitas condições. Não tinha uma boa iluminação. Ele pensa naqueles monges na Idade Média. Tinha uma classe de monges que era chamada de copista. Sabe qual que era a função deles? Fazer cópia. Por isso que era copista. Eles pegavam um texto e copiavam. Aí aquele texto velho se desmanchava, acabava, né? Perdia, jogava fora. E ficava com aquele texto novo. Né? Às vezes, a luz de velas, com dificuldade, não enxergando muito bem. Então, alguns textos acabaram chegando até nós de maneira, às vezes, um pouco distorcida, ou de maneira, às vezes, até que a gente... mas será que Deus escreveu isso mesmo? Por exemplo, se a gente olhar o Evangelho de Marcos, né, que eu falei agora há pouco, ele tem 2 finais. O Evangelho de João tem 2 finais. A parte final lá foi acrescentada ao texto original por alguém da comunidade de Marcos, por alguém da comunidade de Jesus. Mas a igreja aceita o texto inteiro e nunca teve dificuldade para acreditar que aquilo lá também foi por inspiração divina que foi acrescentado lá no texto. Tá? Então a Bíblia é luz que ilumina a nossa vida para que nós possamos fazer uma experiência de Cristo muito mais profunda. Mas ela não pode servir só de enfeite na estante. Ela precisa ser digerida, ela precisa ser lida
estudada. Aqui no início, quem tem essa Bíblia da CNBB? Alguém tem? A Bíblia da tradução da CNBB? Não precisa nem ser essa aqui, né? Mas tem uma outra mais antiga Eu da tenho. CNBB. É. Então, essa Bíblia aqui, ela tem a apresentação, depois tem uma explicação sobre como foi feita essa tradução, depois tem o índice, aí tem as abreviações, os livros bíblicos, quando a gente vai fazer uma citação bíblica, a gente não escreve o nome do livro inteiro. Não escreve, por exemplo, Evangelho de João. A gente põe J-O, Jô. Quando é Jó, põe um acentozinho para diferenciar. Tá? Mas Mateus, por exemplo, a gente escreve MT, a primeira letra sempre maiúscula e a segunda minúscula. Aqui, na Bíblia, tem as abreviaturas de todos os textos bíblicos. Tá? E depois tem uma explicação da ordem da Bíblia, de como são feitas as citações bíblicas, como que a gente faz a citação. Né? Tá aqui, ó. Mais um chegar. Tá, tem aqui. E aí depois tem uma introdução geral à Bíblia, que fala, contextualiza. É muito importante que a gente leia esses textos para a gente poder entender o que está. Para a gente poder entender o texto bíblico. Tá? Na maioria das Bíblias, antes de cada livro, tem uma introdução também. Nesse livro de Timóteo aqui, por exemplo, que a gente refletiu no início, né? A folha são tão fininha que dá até dificuldade. Sempre tem aqui, ó, uma explicação. Tá? Todas as Bíblias têm. Umas com texto maior, outras com texto menor, mas todas têm uma explicação. Né? Quem escreveu, que não é porque está lá a carta de São Paulo aos Efésios, não quer dizer que foi São Paulo que escreveu. Tá? Segunda carta de São Pedro, a igreja hoje sabe com certeza que não foi Pedro que escreveu, que ela foi escrita depois que ele morreu. Como a igreja sabe disso? Por que a igreja sabe que algumas cartas não são de São Paulo? Hoje em dia a gente não escreve muita carta, né? Mas a gente escreve às vezes no Face, escreve no WhatsApp. Quando uma pessoa que você está acostumado a conversar com ela manda um texto para você, você sabe se é dele ou não, porque você conhece o jeito dela escrever, não é assim? Os termos que a pessoa usa, as palavras que a pessoa costuma usar para conversar, né, os trejeitos, cada um de nós tem uma assinatura própria, um jeito próprio de escrever. Também Paulo tinha o seu jeito de escrever. As cartas que são dele, todas elas têm o mesmo jeito de escrever. Aquelas que a igreja hoje sabe que não são dele, ou que considera que não são dele, são feitas de uma forma diferente. Né? Paulo, todas as cartas, ou no início ou no final delas, ele assina a carta. Paulo saúda as igrejas de tal, tal. No final, saúdo de meu próprio punho as igrejas tal, de tal lugar, mando um abraço para tal pessoa. É assim que Paulo escrevia suas cartas. Eram cartas mesmo, né? A gente sempre não despede da nossa conversa, abraço, fica com Deus, não é assim que a gente faz? Não, ele também fazia isso, né? Mesmo jeito. Então, são jeitos que identificam a pessoa. E tem algumas cartas, por exemplo, que não. Pedro, a gente sabe que não sabia escrever. Então, ele não escreveu nenhuma carta. Mas a primeira carta de Pedro, quem escreveu era muito próximo de Pedro e foi escrito, como, assim, talvez não tenha sido escrito por ele, mas foi por alguém amando dele. Porque muita coisa que tem lá são experiências próprias que Pedro viveu. Lá ele fala, por exemplo, da transfiguração, né? Que ele estava lá. Ele fala de vários momentos ali de Jesus que ele estava presente. Né? Então, a igreja
tem absoluta certeza de que se Pedro não escreveu, ele estava ali, ele que orientou a escrita daquela carta. Eu estou ouvindo minha voz aqui, tem alguém com o microfone, tá? Ligado. Então, a ciência hoje ajuda muito a igreja a identificar isso, a identificar se o texto é realmente daquele autor ou não, né? Em que contexto foi escrito. A igreja utiliza das ciências para poder chegar no denominador comum, para poder entender melhor o escrito. Tá? Porque sempre tem uma mensagem literal que é transmitida, mas uma mensagem subliminar também. O que ele quis dizer realmente com isso? E para nós hoje, o que significa esse texto? Existem uma série de livros que podem ajudar a gente a entender melhor a Bíblia. Além dessas introduções todas que eu falei aqui, que tem em todas as Bíblias, mas tem também livros escritos por autores que se debruçaram em cima desses textos, que analisaram os originais, não os originais escritos, né, mas na língua original, né, no hebraico, no grego, e aí para tentar entender melhor a mensagem. Porque às vezes na hora da gente traduzir de uma língua para outra, as palavras não batem. Então a gente faz adaptação. E às vezes nessa adaptação o autor acaba distorcendo o texto. Então, para a gente entender mais profundamente o texto, a gente tem sempre que voltar lá no original. Esse texto, por exemplo, que a Bíblia, que a CNBB fez aqui nessa Bíblia, ela buscou o que tem de mais antigo, né, mais original da Bíblia, para poder chegar mais próximo possível daquilo que o autor quis dizer, daquilo que Deus inspirou o autor a escrever no texto bíblico. Tá? O importante, então, é a gente entender isso. A Bíblia mostra o encontro dos homens com Deus. Ela é sempre a nossa história, a história do nosso encontro pessoal com Deus. É o diálogo entre Deus e os homens. E esse diálogo encontra o seu ponto alto na pessoa de Cristo. Lembra lá do texto que eu li no início, da carta aos Timóteo? Né? Quando ele diz lá no finalzinho do texto, né, que toda a escritura é inspirada por Deus, que elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Então, a Bíblia tem esse condão, ela conduz a gente na fé do Cristo Jesus. E ela é uma fortaleza para aqueles que creem, porque são os textos bíblicos que nos fortalecem, que nos animam na caminhada. Eles mostram, por exemplo, que as pessoas já passaram, muitas pessoas já passaram pelos mesmos problemas que a gente está passando hoje. Né? Problema de tristeza, problema de doença, problemas diversos que a gente acha que são insolúveis. Alguém já passou por isso. E Deus iluminou. E Deus ajudou. Né? A Bíblia mostra isso. Né? Conflitos familiares. Né? Não existe família perfeita. Nem na Bíblia não tem família perfeita. A única família perfeita que tem na Bíblia é a família de Nazaré. Né? Foram 3 pessoas, uma era Deus e 2 Deus escolheu para fazer parte da sua vida, para ser o seu pai, para ser a sua mãe. Tá? Aí não tem como a gente comparar. Né? São pessoas diferenciadas, mas que também viveram a sua humanidade. Era gente como a gente. E com certeza devia ter conflito na casa deles também. Porque mesmo a vida de santidade que Maria e José viveram, não excluiu a humanidade deles. Jesus, né, apesar de ser Deus, apesar de ser filho de Deus, foi plenamente humano também e também levou chinchada na vida. Lembra do episódio da samaritana que chega para Jesus e pede que Jesus cure? Acho que não lembro se é a filha dela, o que é. E Jesus fala para ela assim, que ele veio para curar as ovelhas de Israel. Quer dizer, ela não era ovelha de Israel, ela era do país vizinho. Ele não ia curar gente de fora, só de Israel. E ela dá uma chinchada em Jesus. Né? Ela fala, Senhor, mesmo os cachorros comem o que sobra da mesa dos donos. Né? E Jesus, vendo a fé que aquela pessoa tinha, curou, concedeu o milagre que ela estava pedindo. Então,
a humanidade estava presente ali em Jesus também. Jesus não era só Deus, mas ele era humano também como a gente, sujeito a ter conflitos, sujeito a, a ter as suas dificuldades. O episódio daquele que ele tem no templo também, quando ele fica indignado com que os sacerdotes e os escribas estavam fazendo lá, os saduceus, vendendo as coisas, explorando o povo lá no templo, ele pega um chicote e bota todo mundo para correr, derruba as bancas dos cambistas, né, num acesso de raiva. Ele não falou com tranquilidade, meus irmãos. Não, ele teve raiva, ele teve fúria, que é um sentimento humano. Não vem de Deus isso. Mas ele sentiu compaixão pelo povo, ele viu que as pessoas estavam sendo exploradas, né? Deus é sempre um Deus que ouve o clamor do seu povo. Então não tenha medo de pedir as coisas para Deus. Peça. Não quer dizer que ele vai atender, porque a gente não sabe o que Deus prepara para a gente. Às vezes a gente pede uma coisa, mas Deus tem algo muito melhor para nós. E não nos esqueçamos, né? Às vezes a gente fica, sim, triste, chateado com Deus, porque alguém muito próximo da gente morre com uma doença, por exemplo, como câncer ou Covid, né? Como está acontecendo por aí. E a gente questiona a Deus, como é que Deus pode permitir isso? Deus permite, porque isso faz parte da nossa condição humana. Nenhum de nós vai viver para sempre. Todos nós vamos morrer. Até que as pessoas próximas da gente, que a gente ama muito, também vão passar pela experiência da morte. O que importa não é a morte física, porque essa é uma vez só, ela é passageira. O que importa é a morte espiritual. Se a gente deixar morrer o nosso espírito, a gente vai ser condenado eternamente. Agora, se a gente viver com o nosso espírito, mesmo com o corpo enfraquecendo, esse espírito será capaz de ressuscitar o corpo e a gente viver no paraíso junto com Deus para toda a eternidade. É essa morte que é a mais complicada. Jesus diz: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas tenham medo daqueles que matam a alma. É isso que a gente tem que se preocupar. E às vezes, o Papa esses dias ele falou assim, que mesmo quando a gente briga com Deus, quando a gente questiona Deus, é bom, porque a gente está conversando com Deus. É uma forma de oração também. Deus é misericórdia, ele entende isso. Ele já passou por isso. O filho dele morreu. Como é que vocês acham que Deus ficou vendo Jesus morrer na cruz, sofrendo como ele sofreu? Ele também sentiu essa dor, que é perder alguém querido. Mas Cristo ressuscitou. E não foi só ele, né? Foi como primícia de todos nós, nos lembra São Paulo. Então, a nossa meta final, o prêmio é a ressurreição. Mas para chegar nela, a gente passa pela morte. Não podemos ter medo da morte. Às vezes a gente não gosta nem de falar o nome, né? Mas. E a Bíblia está aqui para nos auxiliar nesse caminho, para auxiliar a gente nessa caminhada, para que a gente tenha forças para não cair nas tentações, para não se desviar do caminho. Né? Então, todas as vezes que a gente tiver com problema, tiver com dificuldade, pega a Bíblia, abre um salmo, pega um texto da carta de São Paulo, ou uma passagem de Jesus, leia, né? Pega o evangelho do dia, pega os textos do dia, não só o evangelho, mas todo dia tem uma leitura, tem um salmo e tem um evangelho. Né? Vamos nos penetrar de maneira mais profunda na palavra de Deus. Né? Ela é luz para a nossa vida, que vai iluminar o nosso caminho. Tá bom? Agora, então, eu vou abrir espaço para perguntas de vocês, que hoje, então, era só uma introdução. E aí, na semana que vem, a gente vai estudar, então, um pouco a divisão da Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento, quais são os livros. E eu vou, se der tempo, eu vou falar um pouquinho, então, dos livros, da diferença da nossa Bíblia para a Bíblia dos evangélicos, né? E também dos livros que não são considerados inspirados por Deus, né? Que rondam aí por aí de vez em quando. Se a gente procurar na internet, acha evangelho de monte, atos de monte, né? Mas que não são inspirados, não são canônicos.
são considerados apócrifos. A gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso na próxima catequese, que eu ainda vou marcar com vocês. Tá? Vocês têm alguma pergunta? Podem fazer. Alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre isso que a gente falou? Nada? Então tá bom. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então vou fazer assim, para a gente encerrar. Eu queria pedir então para que vocês ligassem o microfone e a gente rezasse então juntos, né, para encerrar, uma oração da Ave Maria. E aí mesmo que vire uma Babel, né? E que a gente ouça as vozes de todo mundo, não tem problema, você se concentra na sua voz, procura ouvir a voz de Deus, rezando junto com você. E vamos rezar então uma Ave Maria, pedindo a Deus que derrame através de Nossa Senhora, que derrame sobre nós as suas bênçãos e que ilumine a nossa caminhada, nos fortaleça, de modo que a gente não perca a nossa fé, mesmo nesses tempos difíceis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso querido padroeiro São José Operário e da nossa Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Antes de finalizando agora, eu gostaria de pedir para que vocês todos, especialmente aqueles que entraram mais no final, entra lá no grupo da catequese e coloca lá o nome de vocês, senão eu posso deixar passar alguém que entrou e não marquei a presença aqui. Nos primeiros eu marquei a presença, mas depois foi entrando gente e acabei me perdendo aqui. Então coloca lá no grupo o nome de vocês, pode ser só o primeiro nome, né? E aí eu marco a presença de vocês na catequese, tá bom? Fique...